Fala, povo! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Centro de Mídias. Eu sou o professor Anderson, estou acompanhado aqui pela equipe de Libras, a Elisângela e a Natália. Sejam todos bem-vindos aqui a esse espaço maravilhoso e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre arte e preconceito da tatuagem e a música de protesto. Só relembrando a habilidade, vem com a gente, vem com a gente. Olha só, nós temos como habilidade fundamental aqui a análise crítica de preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça, de desrespeito aos direitos humanos, mas também aos valores democráticos. E aí a competência 5 que estará nos acompanhando envolve compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e também vivenciando-as como forma de expressão de valores, identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Então, todo o nosso contexto está relacionado justamente à questão da gente trabalhar de forma democrática e respeitando os direitos humanos, respeitando os valores humanos. Pois bem, só para dar uma relembrada, né? A gente conversou um pouco sobre tatuagem na aula anterior, mas vamos dar uma olhada aqui. Tem um depoimento do Edgar de Oliveira Moraes, que é um jovem de 22 anos, sobre a relação dele com a tatuagem. Então ele disse que escolheu ser tatuador porque toda a família tinha um dom artístico, entre aspas. Só que ele falou que não sabia onde se encaixava na arte. Falou que na família dele tem desenhista, tem escultor, tem músico, tem pintor, tem professor de arte. Ele tentou até esculpir com o pai dele, mas ele sentiu que não era a praia dele, não estava lá muito ligado. Aí ele começou a fazer desenhos realistas e percebeu, eu gosto de desenhar, mas ainda não tinha sentido aquele deslumbre com o trabalho que ele estava fazendo. Um belo dia ele estava assistindo um vídeo de desenho realista na internet e apareceu lá um card no YouTube de tatuagem. E a gente sabe que um bom card chama a atenção até de quem não tem muito interesse no tema. Imagina para quem tem interesse. Então, o Edgar ele foi lá e clicou nesse card e começou a assistir vários vídeos sobre tatuagem. Ele se interessou, comprou um kit de tatuagem, passou a treinar em pele artificial. E aí, nisso, ele viu que, não, agora eu me descobri. Encontrou a vida na arte, começou a estudar, foi se aprofundando nos estudos cada vez mais e aprendeu como que a pele reage. E aí ele percebeu dizendo o seguinte, eu vi que é isso que eu quero para o resto da minha vida. Eu tenho prazer de fazer tatuagem. Então aqui nós temos uma imagem mostrando uma moça feita em pele artificial e nós temos as maquininhas de tatuagem com duas maquininhas ali, com provavelmente duas agulhas de tamanho diferente, enfim. Então, aqui é um relato, agora trazendo para a nossa contemporaneidade, né? Porque nas aulas anteriores a gente foi até antes da pré-história, falamos lá do Otzil. E aqui não, aqui a gente tem um contexto que é mais próximo a nós. E a gente está diante de duas realidades. Embora estejamos falando da mesma coisa, tatuagem, ou se a gente quiser usar algo como um conceito, tipo desenhos na pele, a gente está vendo duas realidades bastante diferentes, né? A gente viu o contexto da invasão japonesa, em que algumas mulheres utilizavam tatuagens como forma de escapar dos abusos provocados pelas atrocidades do Japão durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, sendo ampliado, porque no contexto asiático ela começou antes de 1939, aqui não tem nada disso. Aqui a gente não tem um elemento de atrocidade que faz com que as pessoas se tatuem. Não, aqui tem um artista que encontrou nisso a sua forma de tanto ganhar o seu próprio pão, mas ao mesmo tempo de sentir-se realizado profissionalmente. O que são realidades bastante distintas, elencadas para o mesmo objeto, tatuagem. Enfim, então a gente pensando aqui, trazendo algumas considerações. Quais preconceitos existem nas práticas corporais? Vocês acham que o idoso pode fazer tatuagem
Ou tatuagem é só coisa de jovem? E existe muito isso, às vezes, dentro do nosso contexto, que parece que uma pessoa idosa que faz tatuagem, ela está saindo fortemente do padrão, ela está entrando numa outra realidade. E aí, dentro disso, a gente entra nos estereótipos. Porque existem práticas corporais na tatuagem, e às vezes as tatuagens, principalmente no contexto relacionado a, digamos, mais antigamente, a gente está a nossa contemporaneidade abraçou um pouco mais a tatuagem, é um pouco mais fácil você ver pessoas tatuadas e essas pessoas não sofrerem nem, tipo, nada no sentido de, que absurdo. Dependendo da empresa, você até encontra algo, tipo, a gente não vai te contratar porque você tem tatuagens. Mas isso está cada vez mais raro. Mas durante muito tempo, o tatuagem era visto como caso de pessoas baderneiras, como caso de marginais. Aí você tinha até aquele esquema de tatuagens realizadas em centros prisionais, e você tinha você tem até uma categoria de tatuagem, a tatuagem de prisão, tatuagem de cadeia, que aí é feita com materiais mais rudimentares, os caras pegam um motorzinho de brinquedo, uma agulha, tinta de caneta e fazem os desenhos. E nem sempre esses desenhos ganham o ar artístico normalmente feito com um profissional, né? Pode até ter um cara lá dentro que desenha muito bem, mas devido à qualidade dos equipamentos serem coisas improvisadas, você vai ter uma maior dificuldade de fazer um desenho mais realista. Então, você ainda tem um pouco disso e entra até como categoria diferenciação de tatuagem. E quais relações de poder estão presentes nas práticas corporais da tatuagem? Ser tatuado atrapalha na hora de conseguir o emprego, que já comentei, né, que algumas empresas acabam afastando o esquema de tatuagem dos empregados, mas isso está cada vez mais raro. Mas as relações de poder é uma coisa interessante, porque dependendo do contexto, você ser tatuado vai representar algo positivo para a concepção simbólica que as outras pessoas têm de você, mas dependendo do contexto vai ser bem ruim, você vai ser mal visto. Então é interessante perceber com relação ao contexto ao qual a tatuagem está inserida, o contexto ao qual as diferentes formas de arte vão se inserindo, porque as realidades são distintas e elas vão mudando. A gente acabou de comentar a questão das tatuagens durante a invasão japonesa, mas a gente pode pensar na questão dos maoris, que tem um elemento fundamental nas tatuagens tribais que eles utilizam. A gente tem o contexto de, por exemplo, tatuagens envolvendo gangues, e aí você pode pegar, por exemplo, no México, você pode pegar no Japão mesmo, que aí você tem uma relação de poder com esse tipo de tatuagem que as pessoas fazem. Então, são diferentes possibilidades aí de analisar as relações de poder envolvendo o uso ou não de tatuagem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de corpo, o corpo que atua, mas o corpo que atua que também teve que lutar por algum tipo de reconhecimento. Então, se houve e há preconceito com relação à tatuagem, o corpo do ator ele também sofreu algum tipo de preconceito. Também porque, bom, vocês já devem ter ouvido por aí algo como, o artista ele não tem realmente um trabalho e tal. Desvalorização da profissão do artista. Isso é recorrente. Por exemplo, após muita mobilização e debates, lembrando que nenhuma lei, nenhum direito é conquistado porque alguém falou assim, foi bonzinho, falou assim, não, eu acredito, vocês merecem. Dentro do meu coração aqui, ó, vocês merecem. Não, normalmente foi por causa disso aqui, ó. Mobilização e debates. Em 24 de maio de 1978, o Ministério do Trabalho criou o quê? A Lei número 6.533, que regulamenta a profissão de ator. Então, isso aqui é bastante importante para que os atores tenham determinados direitos, sejam enquadrados em uma determinada categoria e acabe fazendo com que a sua profissão tenha um maior nível de regulamentação, de diretrizes, tanto de quem contrata o ator quanto para quem é o ator. E aí toda profissão tem direitos e deveres, e a partir dessa regulamentação foram criadas também exigências para se tornar um artista. Um fenômeno que a internet permitiu é que todo mundo pode se tornar um jornalista. E tem até uma, digamos, podquetização
da mídia, que é o seguinte: pega uma pessoa, coloca o microfone na frente dela, o que ela falar, as pessoas vão acreditar. Não importa se ela vai estar falando a coisa mais absurda possível do mundo. O cara tá lá na internet, tem um microfone na frente dele, ele fica com essa aparência de autoridade. Então, alguém pode chegar e falar assim, ó, tem uma glândula, a glândula de Strofovsky, que fica bem na parte de trás do seu cérebro. E, assim, você sabia que você não pode atender o celular, né? Colocar ele perto do rosto. Não, a melhor forma de você atender o celular é utilizando o Viva Voz. Porque quando você coloca o celular, você cria você sabe, né? O celular, ele produz algum tipo de radiação, né? Então, quando você... Não, tudo aqui que eu acabei de falar é invenção. Inventei agora aqui para vocês. Então, existe esse fenômeno de que a pessoa tá com o microfone na frente, tudo que ela falar parece que tem algum tipo de realidade. Não, não. E é justamente por isso também que envolve essa regulamentação da profissão do ator. Então é importante relembrar, para que a profissão fosse regulamentada, isso aqui a gente já falou, né? Que os artistas não foram assim, uma coisa simplesmente leve. Oi, tudo bem? Nós gostaríamos de regulamentar a nossa profissão. Ah, sério? Ah, muito obrigado. Podem entrar aqui, a gente vai assinar o documento. Não. Foi uma luta árdua, tendo como protagonista vários atores, várias atrizes, que antes da regulamentação eram obrigados a tirar uma carteira de saúde, porque havia uma relação com questão à prostituição. Então era bem complicado, era bem, digamos, humilhante assim. Então, a partir dessa regulamentação, esses artistas foram capazes de conseguir alguns direitos e, a partir disso, se tornar um artista com algum tipo de exigência. Você ter, tipo, um respaldo, falar assim, não, eu sou artista, eu estudei para isso, uma coisa nesse sentido. Então, quais seriam as dificuldades de um jovem, imagina aí na sua cabeça, quais seriam as dificuldades hoje de uma pessoa iniciar a carreira de ator ou de atriz? Então, a gente está diante de uma realidade em que conteúdos são produzidos massivamente através da internet, é muita coisa sendo produzida, você tem que disputar um espaço muito maior do que antigamente, que você tinha um número muito mais reduzido dessa categoria de profissionais. Então, eu consigo colocar aqui para vocês, a primeira dificuldade que me vem à mente é a questão da disputa por espaço. Pois bem, e aí agora a gente vai falar sobre outro tipo de corpo. A gente falou do corpo tatuado, a gente falou do corpo do ator, que muitas vezes não é visto como um corpo em sua forma profissional, mas talvez como um corpo que está só fazendo arte. Ah, uau, que beleza, não precisa ser pago. E agora a gente vai falar sobre o corpo que está sendo amplamente sexualizado e aí a gente vai analisar um pouco dessas questões. Por exemplo, vamos começar com o funk. Bom, o funk ele tem uma origem bastante influenciada pelo nome, né? Você consegue ler esse nome aqui e você fala assim, esse nome não é brasileiro, né? Então, ele é bastante influenciado pela música negra norte-americana, envolvendo soul music, rock e música psicodélica. Sim, rock. E aí, o que acontece? Você tem um caráter bastante erótico expresso nessas danças, também nas letras, também nos vestuários, e isso foi considerado polêmico. Ah, mas você está falando do funk brasileiro ou do funk norte-americano? O funk norte-americano, embora ele tenha alguns elementos que o identifiquem como música norte-americana, para além só do fato dele ser cantado em inglês, mas algumas questões dentro desse estilo, elas são muito próximas daquilo que acontece aqui no Brasil. Uma coisa interessante é que, por exemplo, o rock and roll envolve o ato sexual. Então, às vezes as pessoas falam assim, porque rock, não sei o que lá, música boa e tal, e o funk não é música, porque não sei o que lá. O nome do gênero musical remete a atos sexuais, então é bastante complicado você falar que o funk é erotizado e o rock não. Enfim, então ao longo de um tempo, né, o funk foi sofrendo diversas transformações, dando origem a subgêneros para atender às demandas comerciais. Então, dentro
dessa roda mágica, você tem o rap, que tem bastante ligação com o funk, lembrando o funk americano, a gente está falando dos anos 70, né? Aí você tem o movimento hip hop, você tem o break, envolvendo aí a break dance, e aí a gente vai pegando indo para as músicas eletrônicas. E tudo isso tem um compartilhamento de informações, de conhecimentos que acabam interligando todos esses gêneros. E principalmente se for para pensar, a gente está falando de gêneros voltados à comunidade negra, né? Então, isso aqui é bastante importante da gente ter isso em vista. Todos esses gêneros aqui, ó, todos eles sofreram marginalização. Todos eles têm influência da comunidade negra. Inclusive o rock, por exemplo, que às vezes as pessoas tiram da alçada por causa do Elvis Presley e tal, mas nós temos, por exemplo, o Little Richard, que foi uma das pessoas que deu os primeiros passos na criação desse gênero, e a gente está falando de uma música bastante marcada pela criação coletiva das comunidades negras. Aí você pode passar pelo jazz. O jazz também sofreu preconceito, também foi uma criação das comunidades negras. Então é interessante você parar para pensar que diversos gêneros musicais que sofreram preconceito, e a gente pode trazer aqui para o Brasil, falar do samba, todos estavam relacionados às comunidades negras. E todos passaram por algum processo que caracterizava esses gêneros como um caráter bastante erótico, é um gênero muito sexualizado e tal. E exatamente não são coincidências, não são coincidências. Agora vamos falar do lundu, que é uma dança brasileira, também pertencente à comunidade negra, né? E ela tem uma origem na mistura de ritmos angolanos e portugueses. E como assim? Bom, é interessante você pensar que a música africana em geral tem uma base rítmica bastante forte. Então o lundu ele pega os passos da umbigada e a questão dos rebolados, a ginga, o swing, aquela parada assim que faz a música dar um tchan de remeleixo, sabe? Aquela música bastante quebrada, e tudo isso traz um elemento de herança africana bastante forte. Mas não só isso. Aqui o Brasil é um caldo cultural realmente muito grande, uma grande mistura de sociedades, mas também de culturas, e de culturas parte para a arte, que chegamos na música se a gente quer especificar mais. Então, essa mistura entre as gentes, ela também passou a se tornar uma mistura entre as culturas, e isso acaba influenciando fortemente a arte. Então, a herança africana se misturou com a herança europeia. Então, você pega uma melodia, uma harmonia e um acompanhamento instrumental do bandolim, muito fortemente relacionado à cultura europeia. Não que a música africana não tenha melodia ou harmonia, mas o pacote principal de muitas músicas africanas está voltado à questão do ritmo. E aí você mistura esses elementos e dá origem ao lundu. Em Portugal, olha só. A gente falou de preconceito? Falou, aqui ó. Em Portugal o que aconteceu? O rei Dom Manuel proibiu o lundu porque era considerado algo que contrariava os bons costumes. Então, é interessante, a gente passou por diferentes tipos de arte, aqui a gente está falando de música e dança ao mesmo tempo, e todas essas conjunturas passaram por processos envolvendo preconceito, envolvendo segregação. Muitas vezes relacionada também à questão racial, a gente não consegue dissociar as duas coisas. Então, como que a arte ela consegue escapar, ela consegue ser um fator de reflexão para a gente sobre determinados preconceitos? Então, deixo essa pergunta aí para vocês, agradeço a presença e a participação de todos, a gente se vê numa próxima, até lá!